que é justamente porque pertence somente a Ele, que Ele precisou encarnar. É justamente porque só Ele poderia fazer essa redenção, essa salvação, essa obra de reconciliação entre Deus e os homens, que Ele veio a ser homem. E Ele sabe então que esse é um momento que pertence a Ele somente. Sabe que esse é um momento dEle. E Ele diz isso para os seus discípulos: isso é meu, eu vou ficar sozinho, vocês vão me abandonar. Vocês irão me abandonar. Agora, o que é mais impressionante é o restante da descrição que Marcos faz. Porque Jesus tem a ciência de que esse momento pertence a Ele. O Senhor Jesus tem a consciência de que será abandonado. Mas Marcos vai trazer para a gente a descrição da condição do Senhor no meio desse compromisso. Quando eles chegam ao lugar chamado Getsêmani, o Senhor vai orar. E Ele diz aos discípulos: eu vou orar. E agora eles já não são mais 12, são 11. Judas foi fazer o trabalho dele de traição. E Jesus chama 3, então, para estar perto de si: Pedro, Tiago e João. E se direciona a um lugar específico ali na Getsêmani, que significa prensa de óleo, prensa de azeite. Então, provavelmente no Monte das Oliveiras, onde tem muitas oliveiras, havia esse lugar chamado Getsêmani, onde era feito o azeite. E Jesus está ali e se separa para orar com os seus discípulos, alguns 3 deles, e separa 3 deles, aliás, e depois se separa deles para orar sozinho. E a descrição da condição do Senhor Jesus nesse momento é algo impressionante. O texto vai dizer no verso 33, que o Senhor começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e Ele declara aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Pavor e angústia tomam conta do coração do Senhor Jesus. E Lucas vai dizer que nesse momento, tomado do pavor, da agonia daquilo que Ele iria realizar, o Senhor Jesus passa por uma experiência raríssima, de suar gotas de sangue. Tamanha a angústia, a aflição e a dor, que o Senhor sofre naquele momento, antecipando o sacrifício que Ele iria realizar. Meus irmãos, a descrição é impressionante. É impressionante. Jesus não simplesmente sabe que aquele momento será um momento solitário para Ele, mas Ele experimenta a dor e a aflição de carregar os pecados justamente daqueles que o abandonavam. Enquanto Ele dizia para eles: vocês vão me abandonar, Ele já experimentava sobre si o fardo do pecado daqueles homens que estavam abandonando. Isso é impressionante demais. Porque nós gostamos dessa história que fala da resiliência humana. Mas você já parou para reparar que normalmente o ser humano é resiliente quando lhe convém? Quando é para o seu próprio ganho? Vanderlei continuou correndo porque ele ainda tinha uma glória para receber. E os coaches gostam de falar da sua necessidade de resiliência no trabalho, para que você seja bem-sucedido. Mas a verdade é que nesse momento de dor, nesse momento de morte, os seres humanos correm. Os seres humanos fogem. Eles vão embora. E quem permanece?
alto, sublime, inabalável, é o próprio Deus que vai fazer redenção pelos homens. E não só isso, na busca do favor do outro, resiliente não somente por si mesmo, mas para alcançar seus inimigos. Eu fico pensando às vezes, né, como é que a gente pode definir alguém que é chato? A gente tem a sensação de quando uma pessoa é chata, né? Mas como é que a gente define o chato? É difícil, né, definir alguém que é chato. Eu, então, comecei a tentar criar minha definição de chato, e eu acho que eu estou chegando lá. O chato é aquela pessoa, na minha experiência, né, que é aquele que sempre tem resposta para tudo. Então, qualquer assunto que você tem para conversar, o chato tem uma palavra sobre ele. Então, essa é a minha categoria de chato. A pessoa que tem resposta para todo tipo de assunto. Mas tem, dentro da categoria dos chatos, tem o chato que é talvez o que mais incomode. Que é aquele que tem resposta para tudo e sempre se coloca na resposta. E é aquele que sempre o sofrimento dele é o pior de todos. Você conta uma experiência, uma dor, e ele vai falar assim, não, mas você está passando por isso, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe qual foi a minha dor. Você acha que isso aí é motivo para você reclamar? Você acha que isso aí é motivo para você chorar? Você não tem qual é a noção do que eu estou passando. E essa é mais uma vez, essa chatice do ser humano, de se colocar como alguém muito importante. Se colocar como alguém que merece atenção e que quer ter destaque para si mesmo. Quer receber a glória, pensando ser muito importante, como os discípulos estavam ali, discutindo entre si quem era o maior diante de Deus. E a nossa chatice, irmãos, é porque nós não reconhecemos a nossa incapacidade total de nos achegarmos a Deus e a nossa necessidade total de reconhecer a nossa falha, a nossa pobreza, e não só isso, de reconhecer como nós não aguentaríamos nunca sofrer por Deus, por nós mesmos. Meus irmãos, lembra de Adão, lembra de Eva. Eles estavam num lugar perfeito, belo, harmonioso, frutífero, pleno, com um relacionamento perfeito com Deus. E vendo um fruto, esse fruto aqui acho que ele é mais desejável para comer do que a palavra de Deus. E depois daquela ação onde Deus foi preterido pelo prazer do estômago, dos olhos e da boca, nós nos tornamos completamente fracos e distantes do Senhor. Nunca mais desejando o Senhor, a não ser a nossa própria glória e a nossa própria vontade e os nossos próprios atos. Mas Cristo, completamente diferente de Adão, num mundo hostil e de inimizade, onde as pessoas se colocavam contra ele, zombavam dele, negaram ele, puniram ele, bateram nele, cuspiram nele, mataram ele. Ele se permanece firme, dizendo: Senhor, a tua vontade seja feita. A tua vontade seja feita. Meus irmãos, estou dizendo tudo isso para lembrar você de que você não tem participação na sua salvação. Nós não temos participação no ato salvífico de Deus. Isso pertence exclusivamente ao Senhor. É só Deus quem nos salva. É pela graça somente. É o favor imerecido de Deus, por causa do compromisso fiel, perseverante, resiliente de Jesus Cristo, que nós temos salvação.
É porque Jesus encarou a morte de frente. Porque Ele encarou a dor de frente. E uma dor que eu e você nunca iríamos conhecer. Que nós podemos ser salvos. É só por causa de Jesus Cristo que alguém pode ser salvo. E nesse sentido nós precisamos aprender a viver conforme essa realidade. Porque a salvação, então, ela é exclusiva de Cristo e nós precisamos aprender a viver, não como Pedro, confiados em algo que nós possamos fazer, confiados na minha força de vontade para ser santo. Mas precisamos aprender a viver sujeitos e submissos somente àquilo que Cristo realizou, aquilo que Cristo é, Salvador dos homens. Ele somente. E é somente quando nós entendemos isso que nós podemos ter duas coisas. Primeiro, a salvação real. Mas também é só assim que nós podemos ter segurança de salvação. É só assim que nós podemos estar seguros. Quando nós colocamos toda a nossa confiança somente em Jesus. E dependemos somente dessa resiliência dEle, da obra dEle, do sacrifício dEle, da intercessão dEle por nós. Que nós podemos descansar e dizer, eu estou salvo em Jesus de Nazaré. Nele eu sou justificado. Nele eu tenho bênçãos celestiais. Nele eu tenho delícias perpetuamente. Prazer e alegria eternos. Porque eu confio somente nele. Eu não tenho em mim mesmo qualquer condição de me salvar e muito menos de manter a minha salvação. Eu dependo completamente do Senhor. E um Senhor que vai até o fim. Que não para no meio do caminho. Que não abandona o jogo. Ele não é como eu e você, que foge. Como Pedro, Tiago, João, Felipe, André, Judas, Simão, Bartolomeu. Não. Ele vai até o fim. E aqueles que estão nele também irão até o fim. Também permanecerão até o fim. A fonte da nossa salvação e a fonte da segurança da nossa salvação é que ela pertence exclusivamente a Cristo e não a nós. No sentido de que nós não podemos realizá-la. E isso enche o nosso coração de alegria e louvor e fervor no Senhor. Porque nós podemos, agora, confiados em Cristo, ter essa certeza. Eu verei o Senhor face a face, por causa da obra perfeita, contínua, inabalável do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. E que história de resiliência e perseverança. A de Cristo. A de Cristo, a de Cristo. Essa é a história que deve mover o seu coração. De como o Senhor se dispôs para morrer no seu lugar. E tendo a agonia da morte como um ser humano, não abandonou você. Naquele momento Jesus não falou, quer saber, esses pecadores que vão tudo para o inferno, eu não vou morrer no lugar deles não. Ele agonizou pela morte, enfrentou a morte e se sacrificou para que você e eu tivéssemos redenção. Ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Porque permaneceu perseverante e está nos céus, de onde há para vir julgar os vivos e os mortos. E receber o seu povo, que está seguro nele. Amém? Meus irmãos, que o Senhor Jesus seja a única fonte para você. Não confie em você mesmo. Não confie em você mesmo. Mas entregue-se plena e completamente para a pessoa e obra de Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós te louvamos por Jesus Cristo. Obrigado, Pai,
Porque o Senhor, amando pecadores, o Senhor entregou o seu Filho. E o Senhor entregou o seu Filho para ser ferido. Ao Senhor agradou esmagá-lo, para que nós tivéssemos redenção. Senhor Jesus, nós bendizemos teu nome, porque o Senhor tomou sobre si as nossas dores. Porque o Senhor, em submissão e obediência, se fez homem, viveu humildemente uma vida perfeita de submissão, para que pudesse fazer remissão plena e completa por pecadores. Nós te louvamos, Senhor, por se humilhar, se fazendo criatura, assumindo a forma humana e fazendo-se maldição, para que nós pudéssemos ser feitos filhos do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos por aplicar essa obra em nós, por dar a nós um coração voltado agora para Deus, por causa de Jesus Cristo, e selar em nós a salvação, de maneira que nós estamos seguros somente em Jesus. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, nós te bendizemos por tão grande salvação. Nós te louvamos, mas Pai, nós reconhecemos que nós somos inconstantes e a nossa fé, ela é inconstante também. E muitas vezes nós somos levados a olhar para nós mesmos, tirar os olhos do Senhor Jesus e olhar para nós mesmos. E fazemos como o apóstolo Pedro, inflamos o nosso peito para dizer, eu posso, eu vou ficar, eu consigo. Mas isso é tudo mentira. É auto-engano. Isso nós pedimos perdão, Senhor. Nós pedimos perdão e pedimos que o Senhor nos conceda que nós não tiremos os olhos de Cristo. E que nosso olhar esteja fixado somente em Jesus para a nossa salvação. O nosso amor, a nossa devoção, a nossa piedade, a nossa santificação, seja tudo dependente de Jesus. E nele seja realizadas essas coisas. Dá-nos um olhar fixado em Cristo. E nós rogamos por aqueles também que ainda não entenderam a sua necessidade de Cristo. Tem misericórdia, Senhor. Convence eles do pecado, da justiça e do juízo. Que eles possam perceber a sua pequenez. Que eles não sejam enganados por essas histórias humanas de resiliência, de força para continuar caminhando, achando que isso dá ao ser humano qualquer condição de se apresentar diante do Senhor. Mas que eles possam encarar de frente a sua incapacidade, a sua pequenez, a sua falibilidade, a sua pecaminosidade. Se arrependam dos seus pecados e depositem a sua confiança em Cristo. Tem misericórdia, Senhor. Traz salvação para aqueles que ainda não conhecem a Jesus e que ainda estão buscando um outro caminho para se salvar, senão o próprio Cristo. Tem misericórdia de nós. Edifica o teu povo, nos traz para perto do Senhor e faz o teu nome grande. É a nossa oração em Jesus Cristo. Amém, amém e amém.